eu não consigo acreditar que a Demi Moore não ganhou uma estatueta até hoje, sendo que ela já deu provas mais do que suficientes que merece, nem que fosse só pela transformação que ela sofre nesse filme aqui. E aí, vaizinho e vaizinha, tudo bem com você? Eu sou Esther Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. Lançado em 1997 e dirigido por Ridley Scott, o filme Até o Limite da Honra não foi um sucesso comercial na época de lançamento, apesar de ter se pagado. E esse filme ainda foi acusado de acabar com a carreira da Demi Moore, que nesse longa se arrisca fazendo algo que nós nunca tínhamos visto da atriz, bem diferente do que vimos em Ghost e Striptease, que ela tinha feito anteriormente. E nesse episódio de Filmes Esquecidos que todo mundo deveria conhecer, e se ninguém sugerir o nome melhor, vai ficar esse mesmo, é sobre esse filme que vamos conversar com spoilers. Então já deixa o like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para aquela pessoa que vai assistir esse filme com você. Esse filme começa com uma cena de julgamento, onde a presidente da Marinha está fazendo uma denúncia sobre um relatório que reforça que as mulheres são incapazes de atuar na Marinha, sendo que eles haviam acabado de fazer uma campanha para incentivar o aumento do alistamento feminino na Marinha. E esse relatório está repleto de comentários totalmente inapropriados, não só pelo capitão, mas como os soldados da Marinha. E já é estabelecido que esse filme aqui não vai tratar só do treinamento militar, e sim das ações políticas que vão tentar minar qualquer envolvimento feminino na Marinha, onde a presidente da Marinha aceita um acordo que diz que qualquer mulher que completar um treinamento específico pode entrar na Marinha, e ela aceita. Mas por baixo dos panos, os homens no comando decidem que o treinamento que eles disseram vai ser um treinamento que tem 60% de desistências, além de ser considerado o mais difícil. Como se isso provasse que as mulheres são totalmente capazes de atuar no exército. E como eu disse, tudo nesse filme é bem político. Então, para selecionar a primeira candidata, a presidente da Marinha, que está tentando se reeleger como senadora, precisa de uma candidata que tenha potencial para realizar o treinamento, mas que ainda assim tenha uma aparência considerada feminina para a imprensa. E com isso, a nossa protagonista é selecionada. A tenente Jordan O'Neill, da Inteligência da Marinha, que já havia tentado entrar para o campo de treinamento algumas vezes anteriores. Porém, em todas elas, o pedido dela foi negado. Inclusive, ela explica que em uma dessas tentativas, não deixou ela participar com o pretexto de que submarinos não são projetados com banheiros femininos. E para evitar qualquer brecha de repercussões negativas, a senadora faz uma entrevista com a própria O'Neill e ainda pergunta se ela tem um namorado, que ela tem, que inclusive tenta dissuadir ela de ir para o treinamento. Afinal, ele parece bem confortável com o fato de que os dois são da Marinha, desde que ele tenha mais reconhecimento e as medalhas. Chegando no quartel de treinamento, a O'Neill já é imediatamente alocada no armazém do quartel. E o capitão já deixa bem claro que eles estão tendo que tomar uma série de medidas de adaptação só para receber uma única mulher, deixando bem claro que ele não acha que esse esforço vale a pena só para que as mulheres entrem na Marinha. Nada vale a pena para que as mulheres entrem na Marinha, basicamente. E juro, a cena que ela entra no refeitório pela primeira vez é horrível, com todos os tipos de comentários que fazem sobre ela assim que ela entra no recinto. É tão nojento que eu não vou nem repetir. E cá entre nós, era claro que o treinador ia ter um bigodinho safado. No primeiro dia, o treinador já se apresenta como comandante e diz que quem não aguentar o treinamento pode desistir. É só ir lá e tocar o sino 3 vezes. Afinal, você tem que reconhecer o quanto você é fraco por não conseguir, né? Mas de verdade, o treinamento é bem intenso. Eu fiquei suada só de assistir. E ele é cruel, ao ponto de que eles têm 4 minutos apenas de almoço. Eles entram no refeitório correndo, engolem a comida e saem correndo. E quem se atrasar vai ser penalizado. O primeiro dia é um treinamento de força tão intenso que tem que ir uma médica checar se eles ainda estão reagindo e não vão desfalecer a qualquer momento. Depois do primeiro dia de esforço praticamente ininterrupto, desde o nascer do sol até o anoitecer, eles vão para o segundo dia do treinamento, que é basicamente eles dentro de uma sala escura, uma redação para fazer e música clássica rolando. É um treinamento para ver se os soldados vão resistir ao sono. E eu fiquei com soninho só de assistir a cena. Eu fiquei com vontade de cochilar. E depois dessa sessão de resistir ao sono, eles vão para uma pista de obstáculos que simulam um cenário de guerra intensa. Onde, depois de passar por essa pista, a O'Neill recebe a pior pontuação. Mas ela passa de fase.
E eles explicam que é porque ela ganhou um bônus só pelo fato de ser mulher. Inclusive, antes de começar a pista de obstáculos, eles cedem para ela um banquinho para ajudar. Só que a O'Neill, ela quer conquistar respeito. Então ela quer ser avaliada da mesma forma que os companheiros. E quando ela vai exigir o mesmo nível de avaliação, o capitão do quartel humilha ela, dizendo que é um absurdo ela querer ser julgada como os outros. Mas apesar disso, ele garante que a partir de agora ela vai ser avaliada como qualquer outro soldado. E seguindo a tradição, a nossa protagonista tem uma cena raspando o próprio cabelo. E já deixa aí nos comentários outra protagonista feminina que tem uma cena icônica cortando o próprio cabelo. E se você também é mulher, você sabe que quando a mulher corta o próprio cabelo curtinho, saia da frente. Ela está determinada e nada vai pará-la. E para deixar claro que ela vai realmente ser tratada como qualquer outro soldado, ela ainda invade o alojamento principal. Afinal, ela não vai mais ficar no armazém sozinha. E sério, eu só consegui pensar que ela não teve um minutinho de soninho entre um dia e o outro. Porque assim que ela chega pra deitar, chega o comandante chamando pro outro dia. E sério, cara, o soldado do lado dela, ele só consegue reclamar do fato de que tem absorventes na bolsa dela. Como se quem fosse usar absorvente fosse ele. Obviamente, não demora muito para que a mídia descubra que tem um soldado meio diferente no treinamento. Afinal, nós estamos em todos os lugares. E a diretoria não fica nada feliz de que o público saiba que tem uma mulher na Marinha. E ele já começa uma investigação para descobrir qualquer coisa que a desqualifique para ser uma oficial. Inclusive, a mídia começa a chamar ela de G.I. Jane, uma referência a G.I. Joe. Inclusive, o título original desse filme na língua inglesa é G.I. Jane. A O'Neill continua avançando no treinamento, mas ela também apanha muito e treina ininterruptamente. Ela começa uma rotina extrema de treinamento, ao ponto do próprio corpo dela ficar realmente muito mais musculoso. E eu acho bastante interessante que nesse filme nós temos uma cena de atendimento médico da O'Neill, onde ela vai se consultar porque o ciclo dela teve alterações. E ela não teve a sua última menstruação. E a médica explica que é por causa do estresse que o corpo dela está passando devido à intensidade do treinamento dela. E eu sinto que a maioria dos filmes que tratam de treinamento ou de situações de sobrevivência simplesmente ignoram o ciclo feminino. E esse filme, voltado para uma mulher na Marinha, ele separou um momento para explicar que sim, o corpo dela sofreu mudanças. Inclusive, a médica explica para ela que é uma condição bem comum entre mulheres que são atletas profissionais, que o ciclo dela vai se normalizar e libera ela. Em seguida, nós temos mais uma cena de treinamento, onde O'Neill e seus companheiros estão no mar e eles têm que subir no barco quando ele passar. Só que ela é a única que não consegue e todo o grupo dela sofre tendo que voltar para o mar e voltar à base nadando. E nesse momento nós temos talvez o único soldado que minimamente a defende na frente dos outros, onde ele nos conta que o avô dele passou por algo bem parecido que a O'Neill está passando quando ele tentou se alistar na Marinha na Segunda Guerra, sendo um homem negro. Então ele entende pelo que a O'Neill está passando. Inclusive tem um babaca que vira para ele e diz assim: nossa, mas que bom que os tempos mudaram e agora você pode servir normalmente. E ele, muito sensato, vira para este animal e pergunta: será que os tempos mudaram mesmo? Fica o questionamento. Inclusive, um disclaimer rápido. Eu quero fazer uma crítica a esse filme em relação aos companheiros de quartel da O'Neill, porque o filme não se demora tempo suficiente para que a gente sinta o mínimo de apego com esses personagens. E não digo apego nem na questão de gostar, mas até de sentir qualquer coisa por eles, mesmo quando eles começam a reconhecer ela como um soldado. Eu entendo que há uma dificuldade de fazer personagens se diferenciarem entre si, quando todos se vestem da mesma forma e têm o cabelo cortado da mesma forma. Mas outros filmes que tratam de treinamento militar, como Top Gun e O Resgate do Soldado Ryan, conseguem fazer com que a gente diferencie os personagens e tenha algum tipo de ligação com eles, seja pela forma de agir, pela personalidade ou por alguma marca de guerra que eles têm. Mas aqui eles parecem todos iguais. A única coisa que eu consegui perceber é que alguns nomes se repetem mais que outros. Mas fora isso, tanto fez como tanto faz. É só um bolo de homens que agem praticamente do mesmo jeito. Não consegui ter o mínimo de empatia com qualquer um deles. Mas enfim, continuando. Já mais tarde, na hora do banho, o comandante simplesmente invade o banheiro, que a O'Neill tá tomando banho, só para reforçar que, na opinião dele, as mulheres não têm serventia na Marinha. Não importa onde elas sirvam e o quanto tentem. E como se para provar o ponto dele, o próximo treinamento será uma missão
onde ele vai colocar a O'Neil para liderar o grupo dela. Porque, afinal, não existe equipe ruim, apenas líderes ruins. Ou seja, se a equipe dela como um todo fracassar, significa que ela fracassou. No dia seguinte, eles realizam a missão de resgate e reconhecimento, onde basicamente eles precisam invadir uma área, recolher as informações e voltar para o ponto de resgate. Só que dessa vez os treinadores estarão tentando capturá-los a todo custo. E a O'Neil vai liderar o grupo dela. E tá até indo tudo muito bem na missão. Até que um dos soldados tenta bancar o herói e o grupo todo é capturado porque ele denuncia a localização de todo mundo. Que legal! E aqui acontece o que ninguém estava esperando. Agora eles vão ter que sobreviver ao teste de resistência de verdade, onde o comandante vai se esforçar ao máximo para fazer com que eles não resistam e denunciem os outros grupos de reconhecimento. E já tá todo mundo desesperançoso quando o comandante começa a pressionar a O'Neil como líder do grupo. E esse homem, ele ultrapassa todos os limites possíveis. Afinal, se depender dele, uma mulher jamais será aprovada no treinamento dele. Então agora é o momento que ele vai fazê-la desistir. Inclusive, como ele está simulando um cenário onde eles são realmente capturados por forças inimigas, ele tenta fazer aquilo que a gente sabe o que acontece com mulheres na guerra. Ele tenta agredi-la. Dessa forma aí que você pensou. E na frente de todos os soldados. Só que ela tem treinamento. Ela consegue se livrar da imobilização dele. Só que é como se isso deixasse ele ainda mais revoltado. E ele começa a machucá-la a ponto de deixá-la totalmente arrebentada. E os próprios companheiros, até os próprios soldados, reprovam aquilo que ele está fazendo. E isso é demonstrado na forma de que os soldados, mesmo presos, eles viram de costas para o comandante. Afinal, no exército, onde o respeito e a hierarquia é levado ao extremo, você ser reprovado por todos que estão lá é algo terrível para a sua honra como militar. E você vê que nesse momento, a O'Neil, de certa forma, ela consegue o reconhecimento que tanto queria. Afinal, eles viram que o que ela estava passando era sim desumano. E mesmo assim ela resiste, ela fica de pé. O comandante se rende, libera eles e eles conseguem passar nessa avaliação. Inclusive, é a primeira vez que a O'Neil recebe um convite para confraternizar com seus colegas, o que ela considera ser um grande avanço. Inclusive, nessa confraternização nós temos uma cena onde a O'Neil entra no banheiro do bar e uma outra mulher vê que está ferida. Afinal, isso faz pouquíssimos dias que eles passaram por aquela avaliação. E ela vira para a O'Neil e diz assim não é da minha conta, mas você deveria largar o caba que fez isso com você. E seria muito cômico se não fosse trágico. Só que depois disso, como a alegria de pobre dura pouco, a diretoria recebe uma denúncia, já que a O'Neil é avistada na praia com as amigas e ela simplesmente está à vontade. E eles começam a pressioná-la para saber a orientação sexual dela, como se isso fosse o que eles qualificava para a Marinha, o fato dela gostar de outras mulheres. E eles fazem um tipo de interrogatório só por causa disso, onde ela reforça que ela tem um namorado e que mesmo se ela não tivesse, não é isso que vai tirá-la do treinamento. Mas eles não dão outra opção a ela. E como ela se recusa a ser expulsa por um motivo tão mesquinho, ela mesma vai lá e toca o sino 3 vezes. E você sente o ódio, a injustiça e a revolta que essa mulher está sentindo nesse momento. E só para reforçar, lembrando que esse filme foi lançado em 97. De volta em casa, ela encontra o namorado com a maior cara lavada e ele pede perdão por tudo que ele falou para ela. Ele reconhece que foi egoísta e que sim, ela merece ter reconhecimento. E ele se acerta. Inclusive, ele mostra para ela o relatório com a denúncia que eles receberam sobre ela. Afinal, ele mesmo fez um relatório dizendo que não tinha nada que a desqualificasse para ser uma oficial da Marinha. E aí que a O'Neil percebe uma coisa importante. Quem fez a denúncia foi a própria senadora que a colocou no treinamento. E ela vai tirar satisfação. Afinal, essa mulher deveria estar apoiando ela. E foi ela que fez a denúncia? Chegando lá para conversar com a Bonita, ela assume que sim, foi ela que fez a denúncia. E que ela fez isso para manter o próprio cargo. Que bonito! E ela ainda diz que ela nunca teve a intenção de que a O'Neil tivesse sucesso no treinamento. Quanto mais de que ela fosse aprovada. Esse nunca foi a intenção dela. E ela ainda diz que, na verdade, esperava que a O'Neil tivesse desistido na segunda semana. Só que não aconteceu. Então ela teve que arranjar um jeito de tirar ela do treinamento. Só que a O'Neil, que não é boba nem nada, ela faz o seguinte: ou você me bota de volta no treinamento,
ou eu vou colocar essa merda no ventilador pra imprensa inteira ver o que você tá fazendo. E já que isso não ia pegar nada bem pra imagem dela à beira de uma reeleição, ela aceita colocar a O'Neill de volta no treinamento. E ela volta em grande estilo, para a tristeza do comandante, que achou que tinha se livrado dela, né? Retornando ao treinamento, a O'Neill vai participar da próxima missão, onde eles estão no submarino a caminho de um resgate. Só que no meio do caminho, os planos mudam quando uma equipe de soldados precisa ser resgatada em território inimigo, carregando material radioativo. Só coisa simples de se fazer, eu achei. E o comandante diz que eles são capazes sim de realizar a missão e vai com a O'Neill e sua equipe para fazer esse resgate. Só que aí, gente, momentos de tensão, porque de repente tudo dá errado. Eles são interceptados por forças inimigas, a O'Neill vai atrás da equipe, o comandante fica para trás para despistar e a O'Neill decide dividir a equipe em dois. Uma vai atrás da equipe de resgate para terminar a missão e a outra vai atrás de resgatar o comandante. E mostrando a qualidade de oficial que ela é, a O'Neill consegue prever por onde o comandante vai fugir para que eles possam fazer o resgate dele. Ela já tinha feito algo semelhante a isso lá no começo do filme, quando ela é apresentada, também antecipando por onde uma equipe de resgate poderia escapar de forma mais eficiente. E como o mundo não gira, ele capota, a O'Neill carrega o comandante para fora da área de combate. Logo ele que dizia que uma mulher jamais conseguiria carregar um companheiro em uma situação como essa. E a O'Neill consegue salvar não só o comandante, como a equipe que eles foram resgatar, e todos voltam para casa sãos e salvos. Inclusive, um dos companheiros de equipe dela afirma que com ela ele enfrenta qualquer guerra se ela tiver no comando. Com isso, a O'Neill e sua equipe consegue concluir o treinamento, ela se torna uma oficial de campo da Marinha e, para completar, ela encontra no armário dela uma medalha. Afinal, foi ela que liderou a equipe na missão e conseguiu salvar seu próprio comandante. E orgulhoso do jeito que é, ele não ia fazer uma cena para entregar uma medalha a uma mulher. Mas ela percebe que foi ele que deixou a medalha lá, para ela em reconhecimento a ela ter salvado a sua vida. E por último, nós temos uma citação do comandante que diz: "Eu nunca vi nada selvagem ter pena de si mesmo. Um pássaro poderia cair de um galho e mesmo assim não teria pena de si mesmo." E assim acaba Até o Limite da Honra. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E a lição que fica é: jamais duvide de uma mulher que tem o cabelo curtinho.